O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão? Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Isso é que torna o homem impuro. Então, os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: sabes que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas palavras? Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os, são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, queridos, nós hoje rezamos, como disse, a memória de São João Maria Vianney. A palavra de Deus, ela vem sempre de encontro com o que nós estamos rezando, né? Quase como um chamado a esta realidade, a esta ação de Deus para conosco. Não? Ou seja, aquele que abre os seus ouvidos e escuta a palavra de Deus tem a vida. Né? Aquele que quer viver somente os seus valores e as suas preocupações do seu cotidiano já ganhou a sua recompensa. Né? Assim, a gente começa a entender um pouco a palavra do Senhor. Nós estamos falando isso por quê? Por causa desse grande homem, Vianney. Né? Se a gente olhar bem para ele, São João Maria, ele primeiramente foi um homem que nasce em Lyon, na França, cresce, não tem muito estudo, porque nasce de uma família humilde. E naquele tempo era muito difícil encontrar alguém que, né, somente quem tinha posses, podia ter uma forma, ser alguém letrado, ser alguém que tinha a oportunidade de encontrar um liceu, enfim. E vamos colocar pelo sobrenome, fica mais interessante e mais carinhoso, né? Vianney não teve essa oportunidade, né? Ele não teve essa alegria de poder estudar no liceu, de poder crescer, e também ele tinha um déficit, hoje, né, porque naquele tempo não era diagnosticado dessa ação. Isso também, alguns tempos atrás, né, nossos pais não iam falar: olha, aquela criança tem um déficit de atenção, aquela criança é hiperativa, né? Ia falar assim: não, aquele é levado, né? Ixi, esse aí é burrinho, coitado, né? Não vai aprender nada na vida, né? E ficava sempre falando isso. E Vianney cresceu com esse título: ele é burrinho e não vai ser nada na vida. Porém, esse rapaz, esse menino, ele tem um desejo de seguir nosso Senhor mais de perto. Aí vem a dificuldade, a primeira dificuldade da vida desse homem. Quando ele decide seguir Jesus mais de perto, encontra uma barreira: o conhecer, o conhecimento. E também uma outra barreira maior: os homens. Um grande pecado da humanidade é julgar pela aparência e não pela essência da pessoa. Você, né, quando as pessoas, o comum de dizer: eu te conheço. Quando a pessoa fala: eu te conheço, é que ela não conhece nada de você. Ela conhece somente os rótulos que lhe foram colocados ou que ela mesma colocou na sua existência. E assim foi São João, né, Maria Vianney.
cheio de rótulos que colocaram na sua vida. Isso dificultou muito o seu crescimento. Na vida, a gente olhando para a palavra de Deus, se você não segue a palavra de Deus, você fica preso nos rótulos. E esse rapaz foi, não foi muito querido dentro da ordem, né, dentro do presbiterato. Aí, naquele tempo diferente de hoje, mas ele não conseguia estudar latim, ele não conseguia estudar a língua, o próprio francês, ele falava o que ele sabia, o que era cotidiano, a linguagem do povo da sua cidade. E ali foi muito difícil, porque se uma caminhada para padre demora 9 anos, imagina o tempo que ele durou para ser padre. E foi também aconselhado pelos padres a desistir da sua caminhada, porque não seria capaz de levar a palavra de Deus até as pessoas, porque não tinha o estudo, o conhecimento. Mas Vianney foi perseverante, foi humilhado, foi desprezado, mas foi perseverante. Porque qual que era o desejo dele? Seguir nosso Senhor, amar nosso Senhor e fazer nosso Senhor conhecido. Ele amava a igreja. Ele olhava para a missa, não ficava só olhando para a missa como um ato de preceito. Fiz a minha boa ação, graças a Deus, já rezei a missa, estou livre disso. Pelo contrário, ele olhava a Eucaristia e sentia na Eucaristia, celebrada por um grande teólogo, ou celebrada por somente um pastor, um padre, ele falava assim, ali está Jesus Cristo, e é ali que eu quero ficar. Ele tinha esse desejo. E foi perseverante e insistente até o ponto de dizer, os padres da época, vamos ordenar esse rapaz. Não porque ele conhece, mas quase que por dó. Vamos ordená-lo. E São João foi ordenado padre. E todo padre, primeiro é ordenado padre, depois é dado para ele uma missão, a gente chama de paróquia. Naquele tempo, dava-se a missão, uma paróquia, e recebia o seu título. Olha que interessante, é um título que recebe, não é uma qualificação, é um título, pároco. Então, naquele tempo, cura. Né? E ele foi designado para uma cidade do fim do mundo. Essa é a verdade. Na França, tinha esse povoado chamado Fim do Mundo, Arnes. Uma cidade grande, de 40 casas. Essa era a cidade. De 40 casas de pessoas que não iam à igreja. Porque nenhum padre ficou lá. 40 famílias, né? 40 casas, 40 famílias, de pessoas que desinteressadamente queriam participar da igreja. Faziam um preceito. Graças a Deus fui na missa, tá bom? Não quero mais nada. Não tinham vínculo com o mistério. Não tinham vínculo, não tinha essa unidade com Jesus, Eucaristia. Tinha somente a preocupação de cumprir preceitos. Esse é o preceito, cumpri o preceito, pronto, acabou. Não quero mais participar. Imaginem vocês que esse homem tocava o sino, xingavam ele. Porque o sino atrapalhava as 40 famílias. Se ele abria as portas para rezar, seria chamar o povo para rezar, o povo xingava ele. Por quê? Para que eu vou na missa? A missa é só para alguns momentos, não é para todo dia ir na missa. Imagina! Né? E ele, o que ele fez? Ele falou, não vou desistir. Talvez outro padre no lugar dele, como aconteceu, muitos padres abandonaram Arnes, porque Arnes era difícil. Ninguém aceitava Arnes, porque Arnes era o fim do mundo. E ele foi ali, perseverante. O que ele fez? A primeira coisa que ele fez, rezou por essas 40 famílias. Segunda coisa que ele fez, mesmo não sendo aceito, visitou as 40 famílias. Mesmo recebendo dessas 40 famílias, a maior parte porta na cara. Não cansou de rezar por essas famílias. Falou para as famílias que era importante a confissão. E as famílias olharam para ele e falaram, para que eu vou na missa? Para que eu vou confessar com esse padre? Ele é burro. Ele não serve para a gente. Que interessante. Né? Esse padre não serve para a gente. E ele foi ali, rezou. Foi um homem de austera penitência. Fez jejum, oração, derramou lágrimas por aquele povo que virava a cara para ele.
A maior santidade de Arnes foi essa: rezar por aquele povo. Porque se Deus me chamou para ser padre em Arnes, e padre quer dizer cura, cura significa médico de almas, eu não posso abandonar essas almas. Essa foi a grande missão desse homem. Talvez para alguém, ou para o outro padre, ia dizer, esse povo não merece o padre que tem. Ele falou, não, ele merece sim, porque se foi designado, nós temos que rezar. Essa foi a missão desse homem. Viveu 40 anos nessa cidade de Arnes, onde morreu. Mas, acima de tudo, foi um homem que ajudou aquela comunidade a rezar, ao ponto que a vizinhança escutava falar de um padre que morava em Arnes, e que ele tinha uma espiritualidade grande. E aqueles que eram de fora daquela cidade começaram a chegar em Arnes para se confessar e participar da missa, ao ponto que esse povo que lá morava, que lá estava, começou a dizer, o que está acontecendo? Quem são esses que estão vindo de fora para a nossa igreja? Né? Quase que para dizer, se vocês que estão dentro não dão valor, quem está de fora vai descobrir o valor que vocês estão jogando. É quase que dizer assim, né? Aquela mulher, quando Jesus questiona, não é lícito dar o pão aos cachorrinhos, o pão dos homens aos cachorrinhos. E o que ela fala para Jesus, naquele ato de piedade? Senhor, mas até as migalhas que os senhores jogam de suas mesas, os cachorrinhos comem. Então, se quem está dentro não dá valor, quem está fora valoriza. Porque eles descobriram o valor de Jesus em meio, que estava no coração daquele sacerdote. E eles começaram a vir. Formavam filas para a confissão. E ele é um grande pároco da igreja. O Papa Pio XI o colocou como, né, depois da sua, né, foi canonizado, e o Papa colocou ele como protetor, intercessor, padroeiro dos párocos. E assim foi por muitos anos. Quando se celebrava o dia 4 de agosto, São João Maria Vianney, né, ele é o intercessor, o padroeiro dos párocos. O Papa Bento XVI, por sua vez, disse não. Ele não só vai ser o padroeiro dos párocos, mas vai ser o padroeiro de todos os padres. Porque todos os padres têm que lembrar o quê? A simplicidade e a oração. E na simplicidade e na oração, convidar a comunidade a se encontrar com Deus. Essa foi a missão deste homem, que viveu bem a palavra e a Eucaristia. Hoje nós também rezamos os nossos irmãos, e não podemos esquecer deles também nesta liturgia. Nós rezamos o Luiz Henrique, que fez a sua Páscoa hoje para Deus. Às vezes as pessoas ficam presas na morte. Hoje rezamos o 7º dia de Teresinha Maria do Carmo Alves e de Edivaldo de Caro. Né? Às vezes nós vamos para a missa da morte, para o 7º dia, como se fosse a missa do fim, a missa da morte. E não, nós vamos para o encontro da Eucaristia. E na Eucaristia nós não encontramos mortos, embora hoje nós rezamos. A morte, 4 de agosto, é o dia da morte de São João Maria Vianney. Nós não rezamos a morte, mas rezamos o triunfo daquele que venceu a morte. E os nossos irmãos hoje são glorificados em Deus, e eu creio nisso. Porque não rezamos a sua morte, porque a morte foi simplesmente a porta para eles entrarem na plenitude da vida. São vitoriosos no Senhor. Então rezamos a sua memória em Eucaristia, porque rezamos o Cristo, mas rezamos a certeza dessa vitória. Guardaram a fé ao seu modo, caminharam, e hoje recebem a coroa da glória, como todos os outros nossos irmãos falecidos que proclamamos nessa liturgia. Não rezamos a perda, porque só perdemos o que não conseguimos guardar bem, amar bem. Nós rezamos a vida,
a catequese que a gente aprende na sociedade é essa: você perdeu o seu ente querido. A catequese da igreja diz outra coisa: você não perdeu, você ganhou para Deus, porque de Deus veio, fez a sua missão e para Deus voltou, celebrando a sua glória. Essa é a ação importante. Por isso que um dos cânticos antigos da igreja diz assim: leva-me aos céus, ó Senhor. Por que morrer? Por que morrer? É certamente o melhor. Porque morrer é estar contigo. Por isso que toda noite a gente pede a Deus. A liturgia da igreja é que nós também não rezamos, né? Ficou uma oração quase que particular aos padres e religiosos e religiosas. A oração das completas, a oração da noite, ela termina com essa bênção: que o Senhor nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida, uma morte santa. Ó morte santa, é essa que esperamos em Deus. Não morte para ficar preso na morte, morte para alcançar a vida. A alegria de alcançar a alegria da eternidade, a certeza da eternidade. Queridos irmãos e irmãs, por isso que hoje a gente chama a igreja quase que numa ação de grito, para dizer assim: não celebrem as vossas mortes, celebrem a vida, e a vida continua. Os nossos irmãos não estão mortos, estão vivos em Cristo, estão vivos, apenas num outro lugar, no eterno. Nós ficamos. Senhor, por que ficamos? Porque precisamos ainda ser lapidados neste amor, nesta graça. Só o Senhor conhece o dia e a hora. Só o Senhor sabe quando iremos. A gente pode estar na missa agora, eu posso estar celebrando agora, terminar a missa, ou mesmo no meio da missa o Senhor me chamar para a glória. Oxalá se a gente estiver com o coração voltado para Deus e escutar do Senhor aquela palavra, aquela frase que a gente sonha sempre. Durante a vida fostes bom e fiel, por isso hoje entra para a alegria do teu Senhor. São João Maria Vianney, ele ajudava a comunidade a entender isso, que essa é a certeza da vida. Hoje nós rezamos os nossos irmãos falecidos que estão em Deus. Rezamos o 7º dia para dizer plenitude do céu. Rezamos os nossos irmãos que já alcançaram a graça do céu para dizer: Senhor, fazemos a memória deles para viver a tua memória, e na tua Eucaristia nos encontramos. Na tua Eucaristia celebramos este mistério de amor. Que São João Maria Vianney nos ajude sempre a viver esses valores da fé. Ele que soube trabalhar na sua vida a catequese, os sacramentos, ele que soube viver piamente a liturgia, que ele nos ensine a descobrir os valores da Sagrada Liturgia da Igreja, que ele nos ajude a entender que não é somente um ato ritual, mas é o encontro com Deus, é entrar no céu. São João Maria Vianney ajudava muito a comunidade paroquial dele a entender isso. Toda vez que você vai à missa, toda vez que você reza a Eucaristia, você entra no céu. Você não precisa morrer para estar no céu. Você não precisa morrer para se encontrar com os teus irmãos que lá estão. Basta você rezar bem a Sagrada Liturgia. Basta você viver a liturgia, basta você escutar a palavra de Deus e viver o sacramento de uma maneira pura e total. Você entra no céu. Por isso que a gente entende que quando a gente reza e canta Santo, 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 a gente não vive sozinho. A igreja não termina na terra. Nós falamos: o céu e a terra proclamam a vossa glória. A igreja triunfante, que hoje está Luiz Henrique, que hoje está Terezinha Maria, que hoje está Edivaldo, que hoje estão os nossos irmãos proclamados. A igreja triunfante se une à igreja militante, que somos nós, e proclamamos um verdadeiro hosana. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Porque essa igreja não reza somente a Eucaristia na terra, mas alcança
a plenitude dessa Eucaristia no céu. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos conduza à vida que hoje concede aos nossos irmãos. Que São João Maria Vianney interceda por todos nós e por todos os padres. Amém.